Olá, amigos. Pastor Doug Batchelor. Vamos falar sobre um assunto muito importante, muitas vezes incompreendido: as verdades chocantes sobre a grande tribulação. Agora, quando falamos sobre a grande tribulação na Bíblia, a maioria das pessoas estão pensando sobre a grande tribulação que vem no final dos tempos, lidando com as 7 últimas pragas. E vamos falar sobre isso. Mas muitas pessoas não entendem o que Jesus está falando quando ele aborda a grande tribulação no capítulo 24 de Mateus. Ele está realmente cobrindo 3 períodos de tempo diferentes nessa passagem. Então vamos a ela imediatamente. Você olha em Mateus 24, verso 15, ele diz: quando você vir a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, em pé, no lugar santo, quem lê entenda. Que os que estão na Judéia fujam para os montes. Quem está no eirado não desça, e tire alguma coisa de sua casa. E quem estiver no chão, não volte e pegue as roupas ali das que estiverem grávidas, as que estiverem amamentando, ai daqueles que estiverem fugindo no inverno ou no sábado, pois então haverá grande tribulação, como não aconteceu desde o princípio do mundo até esse tempo, e nunca será, a menos que esses dias fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Bem, aqui Jesus está usando a linguagem mais forte possível para descrever um tempo de problemas diferentes de qualquer outro problema. Jesus está realmente citando o livro de Daniel. Se você olhar em Daniel capítulo 12, versículo 1, naquele momento, Miguel levantará o grande príncipe que vigia os filhos do seu povo, e haverá um tempo de problemas como nunca houve, desde que houve uma nação, até aquele tempo. E naquele tempo, seu povo será liberto, todo aquele que se encontrar escrito no livro. Está obviamente falando sobre o livro da vida. Então Jesus está dando ouvidos às palavras de Daniel sobre este grande momento de angústia, com um foco especial no fim dos tempos. Mas esse não é o único momento de angústia que ele está referenciando. Há uma terceira referência onde você encontra a grande tribulação mencionada na Revelação, Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14. Então um dos anciões respondeu e me disse: quem são estes vestidos de vestes brancas? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, até Daniel e Revelação, Apocalipse, as palavras de Cristo descrevem este período de tempo chamado a grande tribulação. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o Senhor não quer que vivamos com medo. Provavelmente há 300 vezes na Bíblia onde Deus diz: não tenha medo, não tenha medo. Jesus disse para você não estar com medo. Deixe-me enfatizar isso novamente nas palavras de Cristo. João 16:33, ele diz: essas coisas que eu falei para você ter paz no mundo, que você terá tribulações, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se entregarmos nossas vidas a Cristo, não devemos ter medo das verdades sobre a grande tribulação. Eu não fico acordado à noite me preocupando com a grande tribulação, coisas assim. Estou preocupado é que eu quero ter certeza de que eu estou vivendo dia a dia em Cristo, então Ele vai fazer parte da grande tribulação. Agora, se você não entregou sua vida a Cristo, isso deveria fazer agora. Levante, preste atenção, haverá tempos realmente cheios de problemas no mundo, mas vamos voltar a explicar o que a palavra tribulação significa. Significa, em grego, a palavra telipsis. Isso significa simplesmente pressionar ou esmagar, como em pressão. Para esmagar, esfregar, como em fricção. E esmagar está falando sobre o tempo de esmagamento. Esse tempo de prova, no Antigo Testamento, muitas vezes usa uma palavra que simplesmente se traduz como problema. Então, usará a palavra grande problema para que a grande tribulação que Jesus está descrevendo, você pode encontrar em Mateus 24. Os discípulos estão mostrando a Jesus todos os diferentes edifícios do templo e ele os choca, dizendo: olha, todas essas coisas, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos vêm a ele e fazem basicamente 3 perguntas. Eles dizem: quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim do mundo? Jesus, como os profetas do Antigo Testamento, ele amalgama, ele combina e coliga sua resposta com um discurso que você encontrará com muitos profetas do Antigo Testamento. Eles frequentemente falavam sobre os diferentes períodos de tempo em uma profecia. Então Jesus apenas continua através de Mateus 24. Você também encontrará isso em Marcos 13 e Lucas 21. Ele descreve esses tempos de problemas
Em primeiro lugar, há um tempo de problemas que está falando especificamente sobre a queda de Jerusalém. Agora, a nação judaica passou por alguns momentos de problemas realmente grandes. Claro que a Bíblia nos diz que a nação nasceu de uma grande tribulação chamada Êxodo, onde todas aquelas pragas caíram no Antigo Egito. O grande tempo de angústia no fim dos tempos tem muitas das mesmas pragas que caíram sobre os israelitas no Êxodo. Experiência dos filhos de Israel, eles passaram por muitas tribulações com algumas de suas nações vizinhas, mas principalmente quando foram destruídos pelos assírios, 10 tribos foram levadas cativas à Síria. Quando Nabucodonosor desceu e destruiu o templo e queimou a cidade de Jerusalém, eles foram levados para a Babilônia por 70 anos, e foi certamente um grande momento de problemas. Então você pode ver o que aconteceu no livro de Esther. Há um decreto de morte que todo o povo de Deus, os judeus, devem ser executados em um determinado, e claro, houve um grande momento de angústia durante o Holocausto e outras épocas da história, mas a profecia de Jesus aqui dá um foco especial. Há um grande tempo de angústia que viria sobre aquela geração, povo de Deus, a nação judaica. Então veja o que diz aqui em Lucas 21. Mas quando você vir Jerusalém cercada por exércitos, então saiba que sua destruição, sua desolação está próxima. Então deixe aqueles que estão na Judéia, fujam para os montes. Observe, Mateus 24, ele diz que quando vides a abominação da desolação, do que fala o profeta Daniel estar no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui ele diz quando vides Jerusalém cercada de exércitos. Que exército cercou Jerusalém? O exército romano, no ano 70 depois de Cristo, o mesmo ano de 70, eles vieram contra Israel e Jerusalém em particular. Sabe que a desolação está próxima. Então aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas, aqueles que estão no meio dela partam e não entrem nela os que estiverem no campo, porque estes são os dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas e daquelas que estão aumentando naqueles dias, porque haverá grande angústia na terra, a ira sobre este povo, e eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações de Jerusalém. Será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. E nós vimos a nação de Israel reconstruída neste último século agora. Quando você olha na profecia de Daniel, que você encontra em Daniel capítulo 9 sobre o Messias, observe o que diz no versículo 26. E após as 62 semanas, o Messias será cortado. E esse é o Messias Jesus, mas não por si mesmo. Ele morre por nós e o povo do príncipe que está por vir, a nação que estaria executando Jesus, esse é o poder romano, destruirá a cidade e o santuário que está exatamente... Isso é exatamente o que aconteceu após a execução de Jesus. E o fim dela será com uma inundação, significando não uma inundação de água de Noé, mas uma inundação de exércitos que viria até o final da guerra. As desolações são determinadas. Agora você tem aquela desolação novamente que Lucas falou sobre o primeiro tempo de problemas que está falando, esse terrível sinal de problemas que viria sobre a nação de Israel. Lucas 23, capítulo 27, e uma grande multidão de pessoas o seguiu. Jesus está caminhando para a cruz, ouçam com atenção que também o lamentou. Jesus disse, voltando-se para as filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós e pelos vossos filhos, porque, de fato, estão chegando os dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, que nunca deram de amamentar. Vão começar a dizer aos montes, caiam sobre nós, aos montes nos cubram, porque se fizeram essas coisas na vara verde, o que se dirá na vara seca? Voltando para Mateus 24, falando desse tempo, Cristo disse, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orem para que vossa folga não seja no inverno ou no sábado, porque então haverá grande tribulação, como jamais houve desde o princípio do mundo, até agora, nem nunca haverá. Olhando em Mateus capítulo 23, versículo 34, por isso, na verdade, eu vos envio profetas sábios e escribas, alguns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que vós caiam todos o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Bacarias, que matastes entre o templo e o altar. Com certeza eu digo para você, todas essas coisas virão sobre esta geração. Então, esta primeira grande tribulação que Jesus disse está falando sobre uma geração que estava realmente viva. Ele estava falando para pessoas na cruz, dizendo que nesta geração haverá um grande problema que está por vir, porque você está rejeitando o Messias, pelo menos a nação de muitos judeus
naturalmente aceitaram Jesus, e os primeiros apóstolos eram todos judeus. Os batizados em Pentecostes eram quase inteiramente judeus. E depois, quando 5.000 foram batizados, então a igreja primitiva era composta de crentes em grande parte judeus. Até que Pedro levou o evangelho a Cornélio e depois Paulo aos gentios. Mas, como nação, eles experimentaram um julgamento terrível. Quando Estevão pregou ao gentio Suprema Corte, e você lê isso no capítulo 7 de Atos, ele apresentou o Evangelho e a Bíblia. Diz que os líderes religiosos, os juízes, taparam seus ouvidos, eles resmungaram contra ele e apedrejaram-no, e isso foi uma espécie de sinal de que a nação havia rejeitado oficialmente a mensagem do Evangelho. E um julgamento terrível se seguiria, e veio através do poder romano. Ele diz que essa geração, agora Jesus faz essa profecia por volta de 30 depois de Cristo. Uma geração da Bíblia é de 40 anos. E eu acho que é fascinante porque você considere que foi 70 depois de Cristo, 40 anos depois, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. A profecia de Jesus foi cumprida exatamente. Você também pode ler onde ele diz, continuando em Mateus 23, onde Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, aquela que mata os profetas e apedreja aqueles que a ela são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Que afirmação assustadora. Eu quero que repita o que diz aqui em Mateus 24, versículo 2, quando eles estavam mostrando a eles os belos edifícios de seu tesouro nacional, seu templo. Jesus os surpreendeu quando disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mais tarde, naquele mesmo passagem, ele disse, Mateus 24, 34, eu vos digo que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Agora, Jesus pregou por 3 anos e meio. E então, 40 anos depois, Jerusalém foi destruída. Jesus disse que nenhum sinal seria dado, exceto o sinal de Jonas. Jesus diz em Lucas que como Jonas foi designado para os ninivitas, então o Filho do Homem seria designado para essa geração. Jonas saiu do ventre do peixe como uma ressurreição, e 3 dias depois foi para Nínive, entrou na cidade. Então Jonas diz que para os ninivitas que em 40 dias seria destruída, mas Nínive se arrependeu, não foi destruída. Jesus disse que o povo de Nínive se levantaria contra essa geração porque eles se arrependeram na pregação de Jonas. E Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe e 40 dias pregando. Eles se arrependeram. Por isso que Jesus disse que o povo de Nínive se levantaria contra o povo desta geração, porque eles se arrependeram na pregação de Jonas, e um maior que Jonas estava aqui. Jesus, o Messias, estava lá. Como nação, eles não aceitaram. Mas não esqueça que Paulo diz que enquanto eles podem ser cortados, eles podem também ser enxertados novamente. Você pode apenas olhar a vários historiadores que descrevem isso. Flávio Joséfos provavelmente tem a melhor descrição da grande revolta judaica de 66 a 73 depois de Cristo. Os romanos sitiaram a cidade de Jerusalém. Isso nos diz que o povo estava morrendo de fome em grande quantidade, sofrimento indescritível. Em cada casa, o mero indício de comida desencadeou violência e parentes próximos caíram aos golpes, arrancando uns dos outros os lastimáveis apoios da vida. Nenhum respeito foi dado, até mesmo aos moribundos. Fanáticos anti-romanos, eles os revistaram. Em alguns casos, eles estavam procurando comida escondida em suas roupas ou apenas entre aqueles que eles pensavam que estavam fingindo estar morrendo, boquiabertos de fome, como cães loucos, sem lei, cambaleando pelas ruas, batendo nas portas como bêbados tão desnorteados que estavam, que eles invadiram mesmo a casa 2 ou 3 vezes a uma hora da necessidade. Famintos, que não recusavam nada, até mesmo animais, transformaram em comida. No final, eles estavam comendo cintos e sapatos de couro. Eles até se voltaram para o canibalismo. Por isso eles disseram, ai das mães que estão tendo filhos. Elas estavam comendo as tiras de seus escudos, os tufos de couro, de grama. Foram devorando e vendido em pequenos pacotes por 4 dracmas. Joséfos relata que durante este tempo, enquanto eles resistiam ao exército romano, os romanos estavam reunidos do lado de fora, que os romanos coletavam e crucificavam até 400 ou 500 judeus por dia, tentando inspirá-los a entregar a cidade. Eles crucificaram tantos judeus ao redor de Jerusalém
que Joséfos relata que não havia madeira na área para este propósito, mas finalmente quando Jerusalém caiu, diz que os romanos foram inúmeros para as ruas da cidade e com suas espadas desembainhadas mataram aqueles que eles alcançaram sem piedade, incendiaram as casas. Se os judeus fugiam, queimavam todas as almas nelas e destruíam. Quanto ao resto, ele continua dizendo, agora que o número daqueles que foram levados cativos durante toda essa guerra foi coletado, 97 mil, assim como o número daqueles que pereceram durante todo o cerco, 1.100. Depois que os romanos destruíram Jerusalém, a queda de Massada anexaram a Judéia e como província romana e expulsaram sistematicamente os judeus da Palestina. Isso levou a grande diáspora seguindo os romanos, conquistando-a. Eles queimaram o templo, que era seu tesouro nacional. E como o fogo do templo derreteu o ouro dentro do santuário interior e do lugar sagrado, penetrou nas fendas, os romanos mais tarde, querendo recuperar o ouro, levaram o chão, derrubaram cada pedra, para não ficar pedra sobre pedra que não foi derrubada. Hoje, podemos ir para Jerusalém e você pode ver fotos dessas pedras maciças. Algumas foram deixadas lá como um memorial do que aconteceu durante o cerco romano. Então, essa primeira grande tribulação, Jesus está falando em Mateus 24, está falando sobre a queda de Jerusalém e o saque de Jerusalém pelos romanos e as terríveis perseguições e sofrimentos que os judeus passaram durante esse tempo. Em nossos próximos segmentos que estaremos falando sobre uma grande perseguição que veio sobre a igreja e finalmente a grande perseguição no fim dos tempos, tempo de angústia como nunca houve. Sabemos que Daniel está falando sobre os últimos dias, porque ele diz que está relacionado com a ressurreição. Então, amigos, fique atento. Se você gostou deste estudo e outros, clique aqui, gostei, compartilhe com seus amigos. Se você não tem amigos, compartilhe com seu inimigo. Eles podem se tornar seus amigos.